Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Os irmãos estão bem? Eu queria que você, por gentileza, abrisse a sua Bíblia, lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 33, verso 1 e verso 2. Segundo de Crônicas 33, verso 1 e verso 2. Segundo livro de Crônicas, capítulo 33, verso 1 e verso 2, diz assim: Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Pai querido, nós queremos te louvar, Senhor, te bendizer por todo o bem que o Senhor tem nos feito. Pai querido, em nome de Jesus, usa a minha vida na simplicidade do Senhor, no poder do Senhor, na graça do Senhor, Pai. E que essa palavra venha falar profundamente a cada coração nessa noite. Nós te pedimos isso, Senhor. Nós somos dependentes do Senhor e sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Nós te louvamos, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Para os que não sabem, Manassés, ele foi filho de um rei chamado Ezequias. Ezequias foi um rei piedoso, um rei bom, um rei que fez muitas coisas boas para o reino de Judá. E Ezequias recebeu uma profecia do profeta Isaías, de que ele iria morrer. Então Ezequias chora, vira para o lado e suplica o favor do Senhor. E Deus então manda Isaías voltar lá e falar para ele que ele ia viver mais 15 anos. E nesses 15 anos ele recebe 15 anos de vida, e nesses 15 anos nasceu o Manassés, né? Que foi um dos piores reis que Judá conheceu. Você lê a história de um homem como esse, pode deixar aberto aí no capítulo 33, eu vou fuçar alguns versículos com vocês. Você não acredita nas coisas que esse homem fez. Você não acredita que um homem ensinado por Deus, tendo um pai bom, tendo uma família piedosa, faz coisas como Manassés fez. Você, olhando para a história de Manassés, você imagina que o final da história dele vai ser uma história terrível, uma história trágica, que Deus vai simplesmente ceifar a vida dele sem nenhuma piedade. Se você olhar aí na história do Manassés, olhando alguns versículos, você vai ver que Ezequias, o pai dele, era um homem de oração. Era um homem que buscava a Deus. Nós muitas vezes perguntamos por que os nossos filhos, às vezes, não seguem os nossos passos. Não andam na mesma fé, na mesma pegada, no mesmo fervor espiritual. Porque exemplo eles tiveram. E Manassés teve exemplo do rei Ezequias. Você nota na vida de Ezequias que era um homem que se humilhava quando ele fazia coisas erradas. Era um homem que tinha devoção a Deus. Ele sentia no coração quando Deus falava com ele. Ele ia, se humilhava, ele descia, ele buscava a orientação do profeta. Ele tinha interesse em fazer as coisas de Deus. O Manassés, ele recebeu a herança do pai. O pai lembrou dele, cuidou dele. Um tempo atrás eu preguei sobre Jeorão. As histórias são meio parecidas, mas o final é diferente. Ele recebeu riquezas do pai. O Ezequias era um trabalhador, um rei trabalhador. Uma pessoa que era preocupada com o povo. Era uma pessoa preocupada em cuidar das coisas do povo, fazer tudo certinho.
cuidar dos direitos do povo. Manassés olhava tudo isso. Ezequias expandiu o reino, trouxe mais riquezas para o reino. Então, Manassés tinha todo exemplo para seguir dentro da casa dele. Fez boas obras, cuidou da infraestrutura do reino, foi honrado no seu funeral. Tudo isso Ezequias viveu. E agora nasce Manassés. Você vai falar assim: essas pessoas não prestam porque o pai não presta. Muitas vezes nós falamos isso. Essa filha é desse jeito, olha a mãe que ela tem. Esse filho é desse jeito, olha o pai que ele tem. Olha o pai onde vive. Onde essa mãe anda? Cadê a mãe desse menino? Está largado por aí, vai virar uma coisa pior do que a mãe. O Manassés tinha tudo para ser o melhor rei, porque tinha exemplo dentro de casa. Mas vamos ver agora quais foram as atitudes do Manassés. Começou a reinar aí no 12 anos. 12 anos já era um rei. Os reis que reinavam com uma idade muito tenra, assim, muito novinho, eles tinham que ser assessorados. Oh, meu Deus. Tinham que ser mentoreados por um sacerdote, por um profeta, por uma pessoa que ficasse ali do lado, orientando ele até ele atingir a maturidade para reinar sozinho. Um tutor. Exatamente. Começou a reinar com 12 anos. Reinou 55 anos. Reinou muito tempo. Muito tempo. Você vai ver a vida dele aqui, você pergunta: meu Deus, você fica olhando, irmãos, a história dos reis, presidentes, homens que vieram a essa terra, homens ruins, homens de um coração péssimo, homens cheios de maldade no coração. Aí você pensa assim: puxa, esse aqui vai morrer logo. E Deus dá vida para esse povo. Irmãos, eu assim, olhando para a vida, estudando sobre esses presidentes, alguns que passaram por aqui, pelo Brasil, muitos países, não dá para entender Deus. Não dá para entender porque Deus deixa essas pestes viver. Não dá para entender, irmão querido. Como alguns que eu já conheci, que foram cadeeiros, pessoas que se converteram depois de muito tempo, gente que esquartejou pessoas. Eu matei 15, eu matei 20, eu matei 30. Eu não matei só com tiro, com dose de crueldade, eu fiz coisas terríveis. Deus deixa viver. Nós não entendemos os propósitos de Deus na vida de certas pessoas. E a vida do Manassés é uma dessas histórias que parece filme de terror. Você não acredita que uma pessoa que tinha um pai como Ezequias entra por um caminho desse. Vamos lá ver. Vamos começar a ver algumas coisas aqui da vida do Manassés. Era muito novinho. Aqui já nesse texto que a gente leu, diz que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Já começa por aí. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E o que era exatamente mal? Diz que ele andou conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Eu tive olhando assim, analisando alguns povos antigos. Eu tenho um livro lá, Povos e Nações do Mundo Antigo, e eu tive olhando algumas obras que esses povos faziam. Esses povos tinham, assim, uma coisa antiga, mas aqui alcançou o tempo do Manassés. Esses povos tinham costume
costumes terríveis. Os deuses desses povos eram deuses que exigiam coisas difíceis, como matar criança na presença deles, como esquartejar pessoas, tirar todo o sangue das pessoas e oferecer no altar. Era coisa normal. Sacrifício de pessoas, sabe, oferecer bichos vivos sofrendo no altar. Todas essas coisas eram, assim, coisas que alcançaram a vida do Manassés. Vamos ver aí no versículo 3. Olha só, desse capítulo aí mesmo, do capítulo 33, vamos ver o que ele fez. Tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado. O Ezequias chegou lá no reino e falou assim: não quero idolatria nesse reino. Não quero imagem de escultura, não quero Deus estranho aqui. Arranca tudo do reino. Ezequias, o pai de Manassés, mandou fazer isso. Quando Manassés entra no reino, ele reedifica. Ele fala assim: meu pai não gostava, mas eu quero. Então ele tornou a edificar os altos que o seu pai tinha derribado, levantou altares a Baalins, fez bosques, prostrou-se diante de todo o exército do céu e os serviu. Manassés era uma pessoa completamente voltada à idolatria. Adotou todo tipo de idolatria no seu reino. Adotou também a prática de adorar os astros, adorar as estrelas, adorar a lua, adorar o sol, adorar todo tipo de coisa. Edificou os altares. Esse negócio de entrar no meio do mato, acender fogueira, esse negócio de ficar fazendo serviços em meio do mato, em floresta, isso é antigo, irmãos. Isso é antigo, não é novo esse negócio. Ficar oferecendo galinha, matando bode no meio do mato, esse negócio todo. Manassés, isso aqui era diversão para o Manassés. Ele gostava de fazer essas coisas. Que mais? Verso 4. Olha o que diz o verso 4 aí. Edificou altares na casa do Senhor. Aí ele mexeu com Deus, irmãos. Pegou as imagens lá que ele construiu, entrou lá no templo lá que foi edificado por Salomão, né? E mandou colocar os ídolos lá dentro. Eu quero os ídolos aqui dentro da casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Verso 5. Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor. Verso 6. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Enom. Isso aqui precisa ser explicado. O que é o vale do filho de Enom? Era o lixão da cidade. Era a lixeira da cidade. E lá tinha um deus chamado Moloque. Moloque era um deus feito de ferro. Daí vem a expressão Moleque. Moleque vem de Moloque. Então você chama o seu filho de moleque, moleque para lá, moleque para cá. Esse moleque vem de Moloque, um deus pagão de ferro com as bocas abertas. Já viu a tal aquele negócio que tive? A carranca? Já viram a carranca? O Moloque é parecido com a carranca. Só que era um deus com a boca enorme, com dentes pontudos de ferro, com fogo aceso, e as crianças eram fincadas nos dentes. Eram fincadas ali, vivas, para queimar em oferta a Moloque. O Manassés ofereceu os filhos lá para o Moloque. Um filho de um crente. Um filho de um homem crente, irmãos. Crente em Deus. Fez também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Enom, e usou de adivinhações, de agouros. Bicho era macumbeiro. Bicho era espírita mesmo, era daquele do sangue ruim mesmo. Você imagina um homem desse aqui,
Isso não tem mais salvação. Não tem mais conversão para um caboclo desse. Adivinhações, agouros, feitiçarias, consultou adivinhos, encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para o provocar. Parece que o Manassés queria provocar a Deus. Já que meu pai era tão bom para Deus, eu vou fazer tudo ao contrário. Só para provocar a Deus mesmo. Eu quero irritar Deus. Quero que Deus fique irritado comigo. Vou fazer tudo ao contrário. Foi a vida do Manassés. Verso 7. Tudo é as obras do Manassés aqui. Também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém que escolhi, dentre todas as tribos de Israel, porei eu o meu nome para sempre. E nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenha cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, conforme toda a lei e estatutos e juízos dados pelas mãos de Moisés. E Manassés, verso 9, tanto fez errar a Judá. Esse é o ponto, a chave dessa história. O camarada, ele errava para a vida dele, mas ele induzia um monte de gente a fazer igual. Ele influenciava, porque era rei, todo mundo a fazer o que ele fazia. Então todo o povo passou a seguir as práticas do Manassés. Passou a fazer o que ele fazia. Se tornaram idólatras, se tornaram frequentadores de cultos estranhos, oferecendo os filhos a Moloque também. Então imagina o que virou: um reino estabelecido, organizado, sabe, tudo bem feitinho. Aí vem um rei desse e destrói tudo. Desfaz tudo o que foi feito. Você imagina assim, Deus nunca vai permitir que um reino seja feito, o país seja organizado, limpo, tudo bem feitinho, o povo alegrando com o presidente. Deus nunca vai permitir que entre um presidente ruim, um rei ruim que destrua tudo. Você que pensa, irmão querido. E Manassés tanto fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo. Uma coisa interessante aqui, Deus não fala assim, Deus falou a Manassés e ao povo dele. É o seu povo. Não é meu povo não, Manassés. Isso é seu povo. Porém, não deram ouvidos. Deus ainda foi bom. Deus mandava profetas para falar com eles. Sai desse caminho, abandona essa situação. Sai disso, você não está vendo, você está andando no caminho errado. Tanto Manassés como ao povo. E eles não ouviram. E aí o que acontece logo a seguir? O que acontece, irmão querido, é que diante de toda essa bagunça, essa baderna, Deus teve que disciplinar ele. Olha, feliz quando a gente ainda cai na disciplina de Deus, quando a gente entra numa vida de erro. Nós somos felizes, irmãos, quando nós entramos numa situação de extrema dificuldade. Quando Deus permite que o desemprego venha, que a enfermidade venha, quando Deus permite que a gente comece a perder as coisas dentro de casa, que o dinheiro começa a sumir, que a gente perde tudo, a gente passa a viver até de favor. Feliz das pessoas que Deus ainda deixa isso acontecer, como Manassés. Olha só as coisas que começou a acontecer aqui na vida do Manassés. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles, os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. Quer dizer, o negócio chegou num nível que ele não ouvia mais,
os profetas já não falavam mais, ele não ouvia mais profeta. É que nem aqui. Nós às vezes chegamos num estado tão ruim da nossa vida, nem o pastor Disseu pregando no velho estilo dele vai arrancar o caboclo da situação. Sabe, nem mais falando de uma maneira tão dura, falando uma profecia dura, direta, nem Deus chegando na pessoa diretamente, olha, sai dessa vida, senão te mato. Não ouve mais. Se endureceu de uma maneira que tem que ser de outra forma, tem que ser Deus. Tem que ser um trabalhar de Deus. Então Deus manda o rei assírio e manda prender Manassés. Coloca ele entre os espinhais. Eu fui atrás para ver o que é esse negócio desses espinhais. Era um tipo de cadeia que a pessoa era presa em volta de pontas. Não podia se mexer. Se mexesse, era furado. Então ele foi preso numa cadeia assim. Aí você pergunta assim, por que de repente a Síria se voltou contra Manassés se eram amigos? Deus colocou no coração dos assírios para ficar contra Manassés, para se voltar contra ele. Nós não somos mais amigos, Manassés. De repente eu não gosto mais de você. Ele não entendia que era Deus que estava fazendo o negócio. E o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. Verso 32. E ele angustiado, orou deveras ao Senhor. Diferente do Georão, que eu preguei um dia aqui. Georão não estava nem aí. Morreu perdido. Mas o Manassés, na hora do aperto, quando o negócio ficou difícil demais, ele se lembrou do Ezequias. Ele se lembrou, meu pai me ensinou a fazer a coisa certa. Eu fiz tudo errado. Meu pai não era desse jeito, olha o que eu me tornei. Não há fundo do poço que Deus não possa tirar você. Não há situação, está na Cracolândia, largado que nem um bicho, que nem eu passo direto naquele lugar ali. Você passa do lado deles, mas eles não percebem a você passando. A não ser que estão naquela abstinência. Aí eles notam, ficam atrás de pegar alguma coisa para usar droga. Mas se eles estão dopados da droga, você pode passar ali, empurrar, chutar eles, que eles estão voando. Se uma pessoa num estado como esse, um zumbi, irmãos, largados, um trapo humano, no mais fundo do poço, se essa pessoa clamar de verdade, buscar Deus de verdade, Deus tira ele do poço. Angustiado, deveras, orou ao Senhor, seu Deus. Ele chama de seu Deus. Você olha para uma pessoa dessa e fala assim, que Deus é seu Deus, fulano? Não. Mas Deus não olha como a gente olha. Ontem eu estava conversando com um rapaz, acho que foi ontem ou foi hoje, não lembro. E ele falou assim, eu vivi na lama da vida. Na lama. Mas era uma coisa tão impressionante que eu vivi assim muito tempo. E quando eu era do mundão, com a vida bem torta mesmo, bem desgraçada mesmo, as coisas ruins vinham e parece que passavam em volta de mim. Era um negócio de bala desviar de mim, um negócio de carro vir desgovernado e não me acertava. Eu não sei, irmãos, eu não vou afirmar isso aqui, tá bom? Não vou afirmar, mas eu vou supor. Eu vou só supor. Parece que tem pessoas, existem pessoas, que eles já foram marcados lá na eternidade já. Eles vão vir para cá e eles não entrarão em condenação. Eles foram escolhidos. Parece que tem pessoas, existem pessoas. Eu sei que
A obra da salvação foi feita antes da fundação do mundo. Eu sei que o propósito já está cumprido no coração de Deus. Deus já sabe quem vai ser salvo. Mas nós não sabemos. Nós não sabemos. Mas a gente olha para a vida de pessoas como essa, pessoas que estão vivendo uma vida que você fala, ele está por um triz da morte. Mas Deus afasta a morte deles. Deus tira de uma maneira que você não entende. Como um testemunho de um jovem, esse eu ouvi, que a mãe dele era crente, falava de Jesus para ele, falava de Jesus para ele, falava de Jesus para ele, ele não quero ser cristão. E então ele entrou no mundo do crime. Saiu do Rio de Janeiro, veio para São Paulo, se envolveu com facções. Aqui, se deparou um dia com a polícia e foi baleado e morreu. E ele conta que ele viu o corpo dele caindo num lugar escuro, terrível, um lugar horroroso. E ele viu o corpo dele caindo, até que ele chegou num lugar que ele só tinha chamas. E ele via muita gente gritando ali. Mas a família dele sempre clamava: Deus, não deixe ele ser ceifado. Não deixe ele ser levado sem a tua salvação. Ele conta no testemunho dele que ele viu. Ele pôde ver nesse lugar uma mão, um braço enorme, descendo com uma força, uma agilidade, uma velocidade tão grande, e tirando ele de lá. E ele, quando ele volta para o corpo dele está numa mesa, e os policiais em volta. E ele volta para a vida. E os policiais: eita, o que aconteceu? Você morreu, você está morto. Não estou morto, eu estou vivo, eu não sei o que aconteceu. Eu estava num lugar, mas eu sei que eu estou vivo. E hoje ele testemunha por aí que Deus tirou ele lá do inferno para poder viver de novo. Isso não acontece com todo mundo. Mas parece que há um propósito especial na vida de certas pessoas. E o Manassés aqui, irmãos, olha o que ele faz. E angustiado, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E lhe fez oração. E Deus se aplacou. Eu fui atrás dessa palavra aplacar. Fiquei tão curioso de saber o que é essa palavra. Sabe o que é aplacar? Não é colocar placa não, irmãos. Olha só o que significa essa palavra. Aplacar é do verbo hebraico pakhá. Deus correu e se derramou sobre ele. Se deu todo a ele. Não olhando o que ele fez. Isso é misericórdia. Sabe quando a gente se volta de verdade para Deus? Você pode ser um lixo, irmão querido. E eu também. O amor de Deus é diferenciado. A maneira como Deus olha uma pessoa é diferenciado, querido irmão. Não é o nosso olhar julgador. Deus consegue ver coisa boa onde eu só vejo lixo. Deus consegue ver um pastor numa pessoa que hoje é um drogado. E Deus não consegue ver, Ele consegue ver, Ele fala: eu vejo e eu vou fazer. Ninguém dá nada por você, mas eu vou te levantar. Você vai sofrer, você vai pagar um preço alto, mas você vai ser levantado. Fez oração, Deus se aplacou para com ele, ouviu a sua súplica. Deus está ouvindo a sua oração, querido irmão. Toda oração Deus está ouvindo. Mas sabe qual oração que Deus gosta de ouvir? É a oração que a gente chega diante dele sabendo que nós não somos nada. Sem méritos, sem firulas, sem invenção, sem palavras bonitas.
você do jeito que você é, falando do jeito que você fala, o seu português cheio de erros, cheio de acertos, não importa. E ouviu sua súplica. Aí você fala assim, aí tá bom, né? Já ouviu a oração? Tá bom. Não. E o tornou a trazer a Jerusalém, a cidade que ele destruiu, o povo que ele destruiu. Manassés ia chegar lá, sabe o que ele ia ver? Toda a desgraceira que ele fez. É como você destruir uma família, irmão, e Deus te restaurar, trazer você de volta para o lugar. Olha aí, vou fazer você ver tudo o que você fez. Mas não é para fugir, não. Não é para fugir. A Jerusalém, ao seu reino, fez ele ser rei de novo. Vai ser rei de novo. Você não vai voltar para criar porco, não. Vou trazer você de volta para o rei. Nós, os seres humanos, como, meu? Nós, seres humanos, né? Vamos pensar em nós, seres humanos. O cara detonou tudo aqui, meu. Você vai colocar ele de volta? Meu Deus, exatamente. Esse é o filho pródigo do Velho Testamento. Então, reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Essa história e a do José, no Velho Testamento, são os que mais me impressionam. Me impressionam muito. Porque nós não estamos acostumados a ler histórias assim no Velho Testamento. É um Deus, parece que fogo ardente, né? Pisou na bola, espada nele. Não. O Deus da Bíblia não é desse jeito. Deus executa justiça e a sua ira sobre gente teimosa que não se arrepende. Mas quando você desce e se humilha, Deus está sempre pronto a se aplacar, se lançar sobre você. Você já viu quando você tem uma pessoa que você ama muito e você há muito tempo você não vê? E de repente um dia você vê essa pessoa? Olha, eu vou contar uma experiência minha. A Márcia, quando eu fui para os Estados Unidos, a Márcia foi na frente. E ela ficou 5 meses sem eu. E eu 5 meses sem ela. E aqui, todo dia dentro de casa, só o que eu sabia fazer era chorar. Porque minha esposa não estava aqui. Quando eu fui para os Estados Unidos, que eu encontrei a Márcia, irmãos queridos, foi um abraço de namorado, sabe? Uma coisa que eu não queria largar o abraço. De tanta saudade que eu estava da minha esposa. Aqui, eu estou falando de coisas humanas. Mas imagina Deus, irmão, quando você sai fazer um monte de besteira por aí, e Deus fica olhando. Ele não pode interferir. Ele fala, não faz, mas ele deixa. Deus não fica segurando você, não. Deus não é pegajoso. Ele deixa você ir. Mas quando você lá na lama, torturado, vivendo só das migalhas que as pessoas te dão, você lembra que Deus é tão bom e tão maravilhoso, você volta, Deus está com o braço desse tamanho, pronto, te esperando para te abraçar, querido irmão. Olha só, teve chance de trabalhar. Depois disso, edificou o muro de fora da cidade de Davi. Teve chance de consertar as besteiras que ele fez. Olha só, ao ocidente de Gion, no vale, a entrada da porta do peixe, e a roda até Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs oficiais valentes com todas as cidades fortes de Judá. Sabe uma coisa interessante? Ele é reintegrado ao reino e reconquista o respeito dos seus liderados. As pessoas poderiam ver assim, ixi, Manassés voltou. Misericórdia. Manassés voltou, gente. Imagine o buchiche entre o povo ali. Não obedece esse cara não, meu. Você não viu o que ele fez aqui? Olha a casa de Deus como é que está. Olha o reino, o povo.
Ele queimou um monte de moleque aí na boca daquele Deus estranho. Esse Manassés não dá para confiar nele, não. Olha só o que Deus faz. Com certeza, não está escrito isso, mas com certeza, o Manassés que voltou não era mais um Manassés arrogante. Era uma pessoa que sabia conversar. Convertido. Não é mais um Manassés, tipo, eu sou o cara, faz o que eu mandar, senão morre. Não. É um Manassés transformado agora. Alguém que caiu na boca do leão e Deus tirou. Oficiais valentes em todas as cidades fortes de Judá. E tirou da casa do Senhor os deuses estranhos. Fez uma limpa na vida espiritual também. E isso, irmãos, é o que a gente mais tem que fazer quando a gente vem para a casa de Deus. É limpar nossa vida espiritual, que é muito lixo que a gente abraça aí fora. É muito lixo, irmão. As pessoas vêm para a igreja com cada tipo de crendice, irmão, que você não acredita. É crença em pirâmide, é crença em figa, é Buda virado de costa, é trevo de 4 folhas, é ferradura atrás da porta. Irmão, a gente pode ser tão idiota, irmão, acreditar numa ferradura atrás da porta. É uma ferradura, criatura. Signo. Eu sou de Sagitário, eu sou de Capricórnio. Está escrito que hoje eu vou conhecer um homem. Todo mundo conhece uma pessoa todo dia. Vai num lugar lá consultar uma mulher, você conhece uma Maria. Quem não conhece uma Maria, irmão querido? Misericórdia. Tem coisas que mexem com a inteligência das pessoas. Você tem que subir no morro mais alto da cidade, com uma galinha preta. Lá você degola ela e joga lá. Tomar cuidado para não cair do morro e morrer com a galinha junto. Como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Não quero na cidade esses negócios. Tira da cidade. Eu quero a casa do Senhor, eu quero o povo, a cidade limpa de todas as besteiras que eu fiz. E reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas e de louvor, e mandou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Agora mandou o povo servir a Deus, não do jeito que ele fez daquela vez, mas agora da maneira certa. Mas ainda o povo sacrificava nos altos. Tem gente que é teimosa, difícil tirar do caminho, né? Quando você empurra ele, dá vontade, difícil trazer eles de volta. O resto, pois, dos atos de Manassés, e a sua oração ao seu Deus, e as palavras dos videntes são profetas, que lhe falaram em nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão no livro da história dos reis de Israel. E a sua oração, como Davi, como Deus se aplacou para com ele, e todo o seu pecado e a sua transgressão, e os lugares onde ele ficou altos, e pôs bosques e imagens de escultura, antes que se humilhasse. Eis que está escrito nos livros dos videntes. Esses livros dos videntes, irmão, tem livros que se cita no Velho Testamento que nós não sabemos onde esses livros estão. Esse livro aqui, ninguém encontrou esse livro. É um livro que se perdeu na história. E dormiu Manassés com seus pais, e o sepultaram em sua casa. Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Amon foi uma peste, tá? Depois você vai ler a história do Amon lá. O Amon foi terrível, né? O Amon era o Manassés antes de se converter, né? Piorado um pouco. Então, querido e amado irmão, a história do Manassés faz a gente tirar algumas conclusões para a nossa vida. Faz a gente pensar que Deus, Ele pode tirar aquela pessoa que você vê que está destruída, pode restaurar ele a condição de convertido. Deus pode tirar a gente da pior lama e lona que a gente possa viver.
A história do Manassés é uma daquelas que faz a gente pensar que sempre há chances para alguém que está destruído. Sempre há chances. Se ele se voltar para Deus, essa pessoa pode ser restaurada. E também, aqui eu quero fechar essa palavra nisso, que Deus, Ele, muitas vezes, na maioria das vezes, Ele não vai levar em consideração os tempos da nossa ignorância. E Manassés foi bem ignorante. Ainda que ele conhecia através do pai. Mas ele agiu de maneira ignorante e bruta. Mas Deus deu chance para ele. E a última lição que eu dou aqui para todos nós, esse é um alerta na verdade. Aconteceu com Manassés, mas não acontece com todo mundo. A chance ele teve e agarrou. Mas não é todo mundo que agarra a chance. E não é para todo mundo que Deus dá chance. Não é tudo que aconteceu com Manassés, então agora eu vou sair fora, vou pintar e bordar. Toma cuidado, você pode morrer lá e não ter a chance de voltar. E morrer perdido. Que o Senhor nos ajude a permanecer firmes até o fim. E não provar o que o Manassés provou. Eu não quero. Pode falar. De que eu me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Né? Exato. Depende de Deus que se compadece. Não depende de você. Né? Então, quer provar a vida do Manassés? Quer dar uma saidinha? Não, né? Então Deus te abençoe, graça e paz.